Mas Deus seja louvado por tudo. São Lucas capítulo 19, título da mensagem: Zaqueu, o publicano. Todos acharam? Podemos ler, né? E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e era este um chefe dos publicanos, e era rico. E procurava ver quem era Jesus, e não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu a uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E, apressando-se, desceu e recebeu com júbilo. E vendo todos isso, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. E disse-lhe Jesus: Hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Podemos sentar? Aqueles que puderem glorificar. Aleluia. Se não for mudo, por gentileza, glorifique, porque Deus está na casa. Glória a Deus. Queridos e amados irmãos, essa mensagem de hoje nós vamos trazer em duas pautas. A primeira pauta é que Zaqueu, além de ser publicano, ali, ele também era, chefe dos publicanos, ele era rico, mas ele também era judeu. E nós podemos observar que em cada província que Roma dominava, ela pegava pessoas, daquelas províncias e instituía ali como cobrador de impostos. Então nós podemos ver aqui que quando Zaqueu ele teve uma vontade de estar ali para conhecer Jesus, ele se esforçou para ir ver Jesus. Mas nós vamos voltar um pouquinho atrás, lá em Mateus, no capítulo 10, no versículo 2, que também narra sobre um cobrador de impostos. Quem era esse cobrador de impostos? Mateus. Lá em Lucas e Marcos, chama Mateus de Levi. Talvez eu, na minha concepção, acredito que Mateus ele tinha nome e nome composto, tipo Mateus Levi ou Levi Mateus, não sei. Mas você observe que naquela composição cada situação, em duas situações diferentes, nós temos dois cobradores de impostos. Um sendo chamado para apóstolo e o outro querendo ser chamado para membro. Como assim membro? Porque nós observamos que Zaqueu, ao se converter ali, porque ele se converteu, nós vemos que Zaqueu ali promoveu ali uma atitude muito benigna. Ele disse: se tenho eu roubado, nós sabemos que ele roubava, um pouco de hipocrisia quando falamos, será que nós temos errado com Deus em quê? Nós sabemos em que nós erramos com Deus. Quando nós falamos mal de um irmão, nós erramos com Deus. Quando nós observamos a atitude de cada pessoa, nós estamos errando com Deus. Quando nós ficamos nervosos, às vezes, e perdemos a paciência, nós estamos pecando por Deus. Então ali, Zaqueu foi ter um pouco assim, como se diz, sarcástico,
Se tenho eu roubado alguém, o restituo, né? Mas nós sabemos, irmãos, que nossas atitudes, ela nos leva a ser grandes ou a ser pequenos. Ela nos leva a ter uma conversão diante de Deus ou somente estarmos ali fingindo sermos alguma coisa. Nós podemos observar que a Bíblia fala que quando Jesus fez a seleção dos 12 apóstolos, a Bíblia fala que no meio desses 12 tinha um que lá no finalzinho do ministério de Jesus, iria entregá-lo à morte. Iria entregá-lo à morte. Mas nem por isso Jesus deixou de escolher ele. Mas também Jesus, nesse tempo que ele ficou ali andando com os 12 discípulos, ele deu tempo para aquele Judas, né, se converter dos seus pecados. Vocês observem que ali estava Zaqueu se convertendo do seu pecado. Judas soube disso. Judas viu isso. Ele era discípulo, ele era apóstolo, andava com Jesus. Muitas das vezes, irmãos, nós estamos na igreja, mas ainda não temos aquela comunhão perfeita com Deus. Nós ainda não nos libertamos de algumas falhas que nós, diante do nosso caminhar do dia a dia, nós cometemos. E ali, quando nós nos convertemos, nós algumas coisas a gente fica para trás, fica guardado com a gente. Você às vezes está nervoso, fala um palavrão sem querer. Você às vezes nervoso, você deseja um mal ao teu irmão. Tomara que aconteça algo com ele só porque ele fez isso comigo. Quantas vezes? A Bíblia está dizendo que Zaqueu, ele abandonou todos os seus maus hábitos naquele momento. Ele se redimiu de todas as suas falhas, dos seus pecados. E quando ele fez isso, houve um testemunho. Houve um testemunho ali. E quem testificou desse testemunho? O próprio Jesus. O próprio Jesus, quando viu que ele se converteu de coração, de alma e de espírito. Porque não adianta você se converter só de aparência. Não adianta você falar, agora eu sou crente, vou botar a Bíblia debaixo do braço, vou para a igreja, vou louvar, vou cantar, vou pregar. Mas se você não se converteu, é como se você tivesse sido um sepulcro caiado. Você está vazio por dentro. Jesus, ele quando viu a conversão de Zaqueu, ele falou, hoje chegou o quê? Hoje chegou a vitória. Hoje chegou a bênção. Hoje chegou o verdadeiro arrependimento a esta casa. Irmãos, não vamos brincar de ser evangélicos. Não é legal. Não é bom. A Bíblia fala que muitos são os chamados, poucos são os escolhidos. A Bíblia fala que vai ter o dia do juízo para o ímpio, né, que é o injusto, e para o justo, que são os salvos. Em que colocação nós queremos estar naquele grande dia? Ah, pastor, eu preguei, eu louvei, eu fiz caridade. Mas tem pessoas que ainda guardam mágoa de algumas pessoas. Tem irmão dentro da igreja que não fala com fulano, não fala com ciclano. Eu não vou com a cara dessa pessoa, não. Se você não vai com a cara dessa pessoa, você não vai com a cara de Jesus. Porque a Bíblia fala que nós somos a imagem e a semelhança de Deus. A Bíblia diz mais: quando ofertares ao Senhor, se você tiver alguma coisa contra o teu irmão, coloca a tua oferta no altar e vai se consertar primeiro. Tem gente tomando Santa Ceia não falando com fulano, não falando com ciclano.
Me perturbou, me tirou do sério. Não sou eu que vou te julgar. Tem pessoas que olham aquela passagem da mulher adúltera e falam: Jesus perdoou a adúltera. Não, ele não perdoou a adúltera. Ele só não a condenou naquele momento, porque o ato não estava completo. Ela foi pegando um ato de adultério, mas ela estava só. Se aqueles homens levassem diante de Jesus o homem que estava com ela, que era o casado, Jesus não tinha outra alternativa de dizer: pode apedrejar, porque ela está realmente conforme a lei de Deus. Porque ele diz: não vim para desfazer da lei, mas vim para cumpri-la. Nós temos que ter discernimento da palavra. Nós temos que ter noção do que é o chamado de Deus na nossa vida. Deus não nos chamou para sermos somente aparência. Deus nos chamou para ser luz do mundo, sal da terra. Você sabe o que é ser luz do mundo e sal da terra? É a pessoa passar por você e falar assim: aquela pessoa é a mulher de Deus, aquele rapaz é um homem de Deus. Como a Sunamita fez, eu passava. As pessoas têm que ver Deus na tua vida. Elas não têm que olhar para você e falar: eu ser crente como a fulana, eu ser crente como fulano. Zaqueu, vocês observam que ele aqui foi uma conversão completa, irmãos. Se nós não nos convertermos completamente, não adianta estar na igreja, não adianta estar na presença. Tem pessoas que estão iludidas, pensando que estão salvos, mas não estão, irmãos. É hora de nós nos convertermos. A gente briga por política, a gente briga por futebol, a gente briga por várias coisas, mas quando você chega para brigar pelo nome de Cristo, você empodece. Tem pessoas que não sabem conversar a Bíblia. Se a pessoa vem dialogar com você sobre Bíblia, você não sabe nem onde vai entrar naquela passagem para falar. A falta de leitura está sendo um escândalo no meio dos evangelhos. Nós temos que nos chegarmos mais a Deus, para que Ele se achegue mais a nós. Nós temos que ter testemunhos. Eu oro pela vizinhança, eu oro por esses jovens que estão aí. Lá no meu portão, tem 4 dizeres ali. Eu coloquei 2 salmos e Apocalipse 12 e 20. Quando eles estavam ali, eu falei: eu tenho orado por vocês, eu oro por vocês. Vocês sabem que essa vida não é legal? Sei. Posso orar? Posso. Dei aqui, ó. E fui ali, ó. Um deles saiu. Glória a Deus, aleluia. Glória a Jesus. Quem converte é o Espírito Santo. Alguns falam assim: você é pastor, da tua porta. Aí eu falei assim: eu sou pastor, da tua porta, vou evangelizar. É uma oportunidade. É uma oportunidade. Aproveite a oportunidade. Se você não aproveitar a oportunidade para evangelizar, você não é crente. Não adianta a pessoa só olhar para você e falar: é crente? Sou. Ou então você falar: eu sou crente, a pessoa nem está vendo que você é. Pelas suas atitudes, pelo seu falar, pelo seu andar. As pessoas têm que olhar para a gente e falar assim: eu vejo Deus na tua vida, eu queria estar com esse Deus que você serve. É essa a impressão que nós temos que dar para a humanidade. Quando o Zaqueu, ele fez aquilo tudo que ele fez, aquela atitude de subir numa figueira brava para poder ver Jesus, ele estava disposto a se transformar, a largar tudo que ele não prestava na vida dele para ser uma nova criatura. É isso que o crente tem que fazer. Você tem que largar tudo que você acha que é ruim, que você sabe que é ruim. Nós sabemos que mentir é ruim, roubar é ruim, adulterar é ruim, enganar é ruim. E a gente se pega fazendo isso toda hora. Sim ou não? Quem falar que não faz é hipócrita. Porque a gente fica nervoso no trânsito.
às vezes, alguém nos olhos fechados, a gente já pensa logo, meu Deus do céu. Isso é atitude do crente? Outro dia eu estava me analisando, tá, pastor? Estava me analisando. Aí eu comecei a falar assim, será que eu tenho mesmo a atitude de Jesus? Eu vi um filme evangélico, e nesse filme falava, né, que nós temos que ter a mesma atitude de Jesus. Qual seria a atitude de Jesus quando alguém te xinga? Qual seria a atitude de Jesus quando alguém te fecha na mudança? Qual seria a atitude de Jesus quando alguém falasse mal de você? Qual seria a atitude de Jesus? Como ele reagiria? Ele brigaria? Ele xingaria? Qual seria a atitude? Aí eu comecei a me observar. Eu sou pastor. Será que eu sou pastor? Ou eu só tenho um cargo de pastor? A gente tem que fazer uma autoanálise nossa, a cada dia, a cada momento. Porque só estar na igreja não é ser salvo. Tem muita gente que está lá no mundo que vai ser salvo antes da gente. Eu vi um vídeo nessa sequência que teve aí, né? Dessa matança. Uma irmã lá no momento que o rapaz estava cheio de tua, cheio de tiro e fazendo um apelo, aceita Jesus e ele assim, sai da boca. E aquele rapaz ali agonizando, mas ainda com a mente funcionando, ele falou, aceita, eu quero Jesus. Morreu, e aí? Não foi evangélico, não tem 10 anos de igreja, não foi pastor, mas ali teve a salvação dele garantida. Por quê? Porque uma irmã estava pronta a fazer o serviço que Deus mandou e de pregar o evangelho a toda criatura. Aquele que crê foi batizado será salvo. Pastor, ele não foi batizado no ladrão da cruz, foi? Foi? Mas ele foi salvo? É a ocasião. A ocasião. A ocasião faz você ganhar almas para o reino. A ocasião faz você afastar almas do reino. A sua atitude pode levar uma alma a se converter. A sua atitude pode levar uma alma a não querer saber do evangelho. É a sua atitude. A atitude de Zaqueu foi o quê? Eu tenho que conhecer Jesus, eu tenho que conhecer ele. E quando ele conheceu, qual foi a atitude dele? Não quero fazer mais nada, vou fazer tudo errado. Tudo que eu fazer é errado. É assim que a gente se converte. É assim que a gente é convertido. Quando a gente deixa de fazer tudo que a gente fazia, que sabe que é ruim. Então, irmãos, nessa noite, como Zaqueu aqui teve essa oportunidade, diferente de Mateus, porque Mateus, ele não era ladrão. Ele apenas estava com um serviço de Roma. Roma escolheu algumas pessoas da província, judeus, para cobrarem impostos. Era uma obrigação. Zaqueu já era diferente. Além de ser chefe dos publicanos, ele também roubava. Ele lesava o povo judeu. Tanto é que a Bíblia diz que ele era odiado. Mas a Bíblia não fala de Mateus que era odiado. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Você vê que quando Jesus chamou Mateus, ele chamou Mateus numa posição de ser o quê? Um pregador do Evangelho. Porque Deus conhecia Mateus. Sabia que a posição que ele ocupava ali não era lícita diante dos judeus, mas era um serviço digno. É como você hoje chegar e pregar para uma pessoa que está nessa situação ali. Né? Nós sabemos que não é isso. Mas você sabe que não está ali, assim, às vezes até por vontade própria, às vezes você sabe que inclusive. Mas aí você prega e ele quer me converter agora. É mais um pregador. Um futuro pastor. Porque você não sabe chamar que Deus tinha na vida dessa pessoa. Você não sabe. Às vezes ele é um pastor. Teve duas que me foram que eram obreiros.
fizeram a escola dominical. Ele me falou assim, ó, eu creio que é Deus falando contigo, pastor, porque eu vou dar testemunho disso. Glória a Eu falei, Deus. em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Mas o dia de amanhã cabe a Deus, foi para ele. O dia de amanhã cabe a Deus. Se converte em um outro tempo. O dia de amanhã cabe a Deus. A gente também não pode deixar de falar, passar a mão em cima de pecado de ninguém, não. A gente tem que ser prudente, mas tem que ser realista. Porque a gente sabe o caminho de cada coisa que a gente procura, aonde está o final dela. Cada planta que você planta um pé de melancia, esperando dar melancia. Você não acha que vai dar uma abóbora? Vai dar uma melancia. É tão grande quanto a abóbora? É, mas é uma melancia. A abóbora é legume, a melancia é fruta. Então tudo que a gente planta é o que a gente vai colher. Então cada coisa que a gente semeia de bom, é aquele bom, talvez você nem colhe na tua vida toda. Mas você plantou, beleza. Agora, se você plantar ruim também, pode ser que venha antes da sua vida terminar, te cobrando. E é tão bom quando vem antes, sabe disso? Quando a cobrança de Deus vem de cada pecado que nós cometemos antes que nós terminamos nossa vida, é bom porque a gente pode se consertar ainda. Mas e quando a gente leva esse tempo ruim para o caixão? Essas coisas más que a gente pratica para dentro do caixão. Que a gente sabe que vai ter um peso e vai ter uma medida naquele grande dia. Naquele grande dia do juízo, a gente vai ter que dar conta do bom e do mal que a gente plantou. E se nós não tivermos tempo de nos converter antes, como Zaqueu teve, e levar isso para dentro do caixão, aí as consequências são gravíssimas. Então, irmãos, hoje eu digo para a igreja, você que diz que é convertido, eu creio, eu também digo que sou, eu também creio que eu sou. Vamos procurar fazer o nosso melhor. Vamos procurar ver quais seriam os fundamentos da atitude de Jesus em cada situação que nós passarmos. Em cada momento da nossa vida, vamos procurar ver o que verdadeiramente a gente está fazendo, se está de acordo com a vontade de Jesus. Para ver se a nossa balança fica bem naquele grande dia, na posição de salvo. Porque tem dois pesos, né? Balança tem dois lados, bom e ruim. Que o bom seja sempre mais alto, porque falhar a gente vai sempre falhar. Paulo disse, as coisas boas que quero fazer, não faço. Mas as más, eu me pego fazendo. O próprio Paulo que deu testemunho que disse, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. O mesmo. Então, nós não somos diferentes. Mas vamos procurar cada dia ser um pouco melhor. Que Deus abençoe a todos e agradeça a rica oportunidade em nome de Jesus.